A história que a gente mergulha hoje é uma das sagas familiares mais intensas e, por que não dizer, turbulentas das Escrituras. É uma narrativa sobre fugir do passado, sobre irmãos sendo consumidos pelo ciúme e sobre um jovem vendido como escravo que carrega o destino de toda uma nação nos seus sonhos. Para a gente se localizar, nossa análise de hoje está no Antigo Testamento, o livro de Gênesis, percorrendo os capítulos do 31 até o 40. É bem aqui que a história da nação de Israel começa a ganhar uma forma muito pessoal e complexa. Olha só, nós estruturamos essa jornada em 4 atos principais. Primeiro, vamos ver o retorno de Jacó e a sua transformação. Depois, os conflitos que marcam a geração dos seus filhos. Em seguida, a gente foca em José, o sonhador que foi traído. E, por fim, a grande provação que ele enfrenta nas terras do Egito. Então, para começar, vamos falar de Jacó. Depois de 20 anos longe de casa, ele percebe que precisa confrontar as figuras do seu passado para poder finalmente construir um futuro na terra que lhe foi prometida. E essa jornada de volta, olha, não é nada fácil. Primeiro, ele tem que fugir do sogro, Labão, que o explorou por 2 décadas. A perseguição acaba não em uma batalha, mas num pacto bem tenso. Mas assim que ele supera esse obstáculo, surge um medo ainda maior. Um reencontro com Esaú, o irmão de quem ele roubou a bênção da primogenitura. E é justamente na véspera desse encontro, consumido pelo medo, que acontece um dos eventos mais enigmáticos de Gênesis. Sozinho, na escuridão da noite, Jacó se vê numa luta, uma luta corporal com um ser desconhecido que dura até o raiar do dia. Ao amanhecer, mesmo ferido, mas sem desistir, Jacó exige uma bênção. E o homem misterioso então declara: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E aqui está o ponto central. O nome Israel, que significa aquele que luta com Deus, redefine completamente quem é Jacó. Ele deixa de ser o enganador para se tornar aquele que confrontou o divino e, de certa forma, prevaleceu. Essa ideia de lutar com Deus se torna um tema recorrente, né? Sugerindo que a fé não é algo passivo, mas um engajamento ativo, às vezes até conflituoso. E essa transformação interna se reflete do lado de fora. O encontro que Jacó tanto temia, esperando o pior, esperando vingança, se transforma num abraço, em choro, em perdão. O passado finalmente é resolvido. Bom, vamos avançar agora para a próxima geração. E é aqui que a história fica um pouco mais sombria. Enquanto Jacó, que agora é Israel, se estabelece em Canaã, o foco se volta para as atitudes dos seus 12 filhos. Este slide nos mostra um contraste moral bem profundo dentro da família. De um lado, a gente tem Simeão e Levi, que executam uma vingança pessoal e totalmente desproporcional pela desonra da irmã, massacrando uma cidade inteira. Do outro lado, temos Tamar, a nora de Judá. Ela usa de astúcia não para se vingar, mas para reivindicar a justiça que a lei da época lhe negava. São 2 lados da mesma moeda familiar, a retribuição brutal contra a busca por reparação. A tensão na história de Tamar chega no seu limite. Judá, sem fazer a menor ideia de que ele é o pai da criança que ela espera, descobre a gravidez e, com uma tremenda hipocrisia, ordena a mais severa das sentenças. Tragam-na para fora e queimem-na viva. É nesse momento que Tamar revela o seu plano. Sem dizer uma palavra para se defender, ela simplesmente apresenta as provas. Ela manda entregar os objetos que o próprio Judá tinha deixado com ela. A mensagem é um golpe silencioso, mas devastador. Veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. A reviravolta é completa e força Judá a admitir publicamente o seu erro. E tudo isso nos leva à figura central da segunda metade do livro de Gênesis, José. O filho favorito, o sonhador. A história dele não começa com glória, mas com o ato mais profundo de traição que se pode imaginar: a traição familiar. O que acendeu o pavio desse conflito todo foram 2 sonhos que José, talvez com um pouco de ingenuidade, compartilhou com a família. No primeiro, os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do feixe dele. No segundo, ainda mais grandioso, o sol, a lua e 11 estrelas o reverenciavam. Para os irmãos, isso soou como uma declaração de arrogância, de soberania. O ódio, que já era alimentado pelo favoritismo do pai, simplesmente transborda. Ao verem José se aproximando de longe, a conspiração é imediata. A maldade é palpável. O plano é selado em suas palavras.
Lá vem aquele sonhador. É agora. Vamos matá-lo. 20 peças de prata. Esse foi o preço da vida do irmão. Por sugestão de Judá, em vez de matá-lo, eles decidem vendê-lo como escravo para uma caravana de ismaelitas que estava passando por ali. E para encobrir o crime, eles mergulham aquela túnica especial de José no sangue de um bode e a levam para o pai. A reação de Jacó é de pura agonia. Ele grita: "É a túnica de meu filho! Um animal selvagem o devorou!" José foi despedaçado. Chegamos então à última parte da nossa análise. A traição dos irmãos lança José numa terra completamente estranha, o Egito. Longe de tudo que ele conhecia, a sua jornada está só começando. E o seu caráter vai ser forjado no fogo da provação. No Egito, José é comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. E mesmo como escravo, ele prospera, porque o texto diz que o Senhor estava com ele. Ele sobe de posição, se torna o administrador de toda a casa. Mas essa ascensão toda é interrompida de forma abrupta por uma falsa acusação. A esposa de Potifar tenta seduzi-lo, dia após dia, mas a integridade de José é inabalável. A resposta dele revela o centro do seu caráter. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele foge da tentação, mas essa fuga acaba sendo usada como prova contra ele, e ele é jogado na prisão. Só que, mesmo na prisão, o dom divino de José ressurge. Ele interpreta os sonhos de 2 outros prisioneiros que eram oficiais do faraó. Para o copeiro, um sonho com videiras significava restauração em 3 dias. Já para o padeiro, um sonho com cestas e pássaros significava execução em 3 dias. E as 2 interpretações se cumprem exatamente como ele previu. José faz um único pedido ao copeiro: quando você sair, lembre-se de mim. Mas uma vez livre e de volta ao palácio, o copeiro se esquece. Se esquece completamente. E José, o intérprete de sonhos que deu esperança a outros, permanece esquecido no calabouço. E é assim que terminamos esta análise, com José no ponto mais baixo da sua vida, esquecido por todos, menos por Deus. A pergunta que fica no ar é: como alguém sai de um calabouço egípcio para cumprir aqueles grandes sonhos do passado? E o que vai acontecer com os irmãos que acharam que tinham se livrado dele para sempre? Bom, a resposta para isso está nos próximos capítulos.